Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos hoje para iniciar aí nosso percurso histórico, a disciplina de História. Né? Hoje nós vamos estar falando a respeito da introdução ao estudo da disciplina de História, certo? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Hoje nós vamos aprender aí a introdução ao estudo da história, certo? Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui. Pronto, tela compartilhada. Vamos aprender hoje aí a respeito da introdução ao estudo da história. Pessoal, primeiramente, uma pergunta que toda disciplina faz essa pergunta, né? Se você for estudar matemática, o que é matemática? Se você for estudar português, o que é português, né? E nós estamos estudando aqui história. Então, o que é história, né? A história é a ciência que estuda o passado da humanidade, certo? Então, de forma bem didática aí, a história é a ciência que estuda o passado da humanidade. E como que a história ela estuda esse passado? Ela estuda o passado a partir de vestígios, né, de registros e vestígios deixados ao longo do tempo, certo? Então, é dessa forma que a história ela estuda o passado da humanidade. E qual é o objetivo da história, pessoal? O objetivo da história é compreender as sociedades humanas, compreender as suas transformações, compreender os fatores que influenciaram essas mudanças. Então perceba que tudo isso daí, pessoal, faz parte da disciplina de história, certo? Então a história ela busca de alguma forma tentar aí, compreender as sociedades humanas, compreender as transformações e compreender os fatores que influenciaram as mudanças no decorrer do tempo. Vamos lá. Quais são as fontes históricas? Então, são quatro, tá, pessoal? As fontes históricas: fonte escrita, fonte material, fonte iconográfica e fontes orais. Então, o que é a fonte escrita? As fontes escritas são cartas, registro de nascimento, casamento e morte, livros, jornais, entre outros. Fontes materiais: objetos, construções, monumentos, meio de transporte, etc. Fontes iconográficas: desenhos, pinturas, esculturas, fotografias e etc. E fontes orais: o canto, lenda, entrevista, entre outros. Para que servem essas fontes, professor Germano, pastor Germano? Fala para mim aí. Ó. Essas fontes, pessoal, elas servem para investigar o passado, né? O passado da humanidade. Certo? Então, não é de qualquer forma, né? Não é da cabeça do historiador que nós tiramos isso, não. São justamente por conta dessas fontes que nós achamos no decorrer do tempo, né? E essas fontes nos contam uma história, certo? Então, por conta disso que nós conseguimos montar aí um quebra-cabeça da humanidade. Vamos lá. O passado vivo. Então, olha só. Os registros e vestígios deixados pela civilização ela nos permite interpretar o passado e suas influências no presente. Isso nós chamamos, pessoal, de o passado vivo. O que é o passado vivo, professor Germano? Fala para mim aí de forma bem simples e bem didática. É o passado que vai contar uma história. Esse é o passado vivo, né? É tudo aquilo que está, que foi achado na história, certo? Lá no passado, que de alguma forma ele está vivo. Por quê? Porque eles nos contam uma história da humanidade daquele período, certo? Então nós chamamos isso de passado vivo. Tempo cronológico. Então o que é o tempo cronológico, professor Germano? Fale para mim aí, eu vou falar. O tempo cronológico, pessoal, é o tempo medido como segundo, minuto, hora, dia, ano, século, né? Esse é o tempo que nós medimos aí. Cada povo desenvolveu a forma de contar, pessoal, certo? Cada povo aí que nós vamos estudar no decorrer da história, eles desenvolveram a sua forma de contar, a sua forma de marcar os dias, de marcar os anos, de marcar os séculos, né? Uns exemplos, por exemplo, os egípcios, os maias, os astecas. Então, todos esses povos aqui, alguma forma, desenvolveram aí o tempo cronológico para eles contarem os dias.
Vamos lá. Pessoal, para nós agora aqui, ó, o calendário nosso é o calendário gregoriano, né? O calendário atual. Então, criado pelo Papa Gregório XIII em 1582. Ele corrigiu os erros do calendário juliano, ajustando melhor o ano solar. Hoje o calendário gregoriano é o mais utilizado no mundo. Inclusive nós utilizamos aí o calendário gregoriano. Se você não sabia, saiba agora que essa informação ela é muito importante para a sua prova, certo? Qual é o calendário que nós utilizamos nos dias atuais? Calendário gregoriano. Vamos lá. Tempo histórico. Vamos lá. Nós já vimos o tempo cronológico, agora nós vamos ver o tempo histórico. O que é o tempo histórico, professor Germano? Fala para mim. O tempo histórico, pessoal, é o tempo que considera as transformações da sociedade ao longo do tempo, né? Ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo da importância dos eventos e das mudanças que geraram. Por exemplo, a Idade Média, pessoal, ela durou cerca de 1000 anos, né? 1000 anos. Mas a Revolução Industrial, ela durou poucas décadas. Então, é justamente esse período de tempo histórico. É o que vai transitar, é o que vai mudar, fazer com que mude, né? Transitar de um período para outro, certo? Nós chamamos isso de período histórico, ou tempo histórico. Periodização da história. Os historiadores dividem o passado humano em grandes períodos. A divisão tradicional segue a influência europeia e é baseada em marcos históricos importantes. Então, a forma como nós estudamos a história, pessoal, nós estudamos a história pela influência europeia, certo? E aí nós dividimos para facilitar o nosso estudo, porque não tem como nós estudarmos tudo de uma vez só. Então, nós dividimos justamente para facilitar a nossa vida. E aí é dessa forma que está a periodização histórica, né? Primeiro é a pré-história, segundo a Idade Antiga, terceira Idade Média, terceira a Idade Média, né? Quarta Idade Moderna e quinta Idade Contemporânea. Então, percebo que cada evento aqui, ó, cada um tem um evento que transita, né? De um período para outro. Então, perceba que aqui, ó, o tempo histórico da Idade Antiga, né? Ele é um, da Idade Média é outro, olha, da Idade Moderna é outro e da Idade Contemporânea é outro, certo? Então, nós temos alguns eventos, né? Por exemplo, aqui, ó, o surgimento do ser humano, né? Quando foi? Antes de 100 mil anos antes, né? E aí a invenção da escrita, que é o período quando nós dividimos a história antiga, que é quando o homem ele descobre aí a invenção da escrita, né? Ele inventa a escrita justamente para gravar, registrar algumas coisas. O que mais? É a queda do Império Romano do Ocidente. Então, marca aqui, né, o período da Idade Antiga para a Idade Média. O que marca aí da Idade Média para a Idade Moderna? Aqui, ó, a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, são períodos, são eventos que aconteceram na história que marcaram a história, certo? E o que molda aí a Idade Moderna para a Idade Contemporânea? Então, a Revolução Francesa, né? Alguns marcam aí a Revolução Inglesa, né? Mas nessa periodização que eu separei para vocês aqui, está marcada aqui a Revolução Francesa, certo? Vamos lá. Sujeitos na história. Quem são os sujeitos na história? A história é construída por diferentes sujeitos e esses sujeitos históricos podem ser governantes, povos indígenas, trabalhadores, cientistas, artistas, líderes religiosos, entre outros. Todos esses sujeitos deixam marcas no passado, independente da sua posição social. Pessoal, a história, pessoal, ela é escrita por meio desses sujeitos, né? São pessoas desconhecidas que, em algum momento da história, houve a necessidade deles se impor, né? E aí, por conta dessa imposição que eles se colocaram, fez com que eles pudessem ser reconhecidos como sujeitos na história, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui, ó, por exemplo, Martinho Lutero foi uma pessoa desconhecida, mas Martinho Lutero ele vai escrever as suas 95 teses e por conta disso aí vai acontecer a Reforma Protestante, né? Então perceba que era uma pessoa desconhecida e por conta desse evento que ele fez, dessa ação aí que ele fez, ele vai ser um sujeito na história, vai ser uma pessoa conhecida agora na história. Por que estudar história, pessoal? Então, olha só. Para que estudar história, né? Perdão, para que estudar história? Então, olha só.
O estudo da história nos permite o quê? Compreender o passado, interpretar o presente e planejar o futuro. Então, para que estudar a história? Para que eu possa compreender o passado, para que eu possa interpretar o presente e para que eu possa planejar o futuro. O estudo da história nos ensina sobre sociedades, conflitos, culturas e ideias que moldam o mundo. Pessoal, muita coisa que aconteceu no passado, eles influenciaram, tem influência nos dias atuais. Por exemplo, o iluminismo. O iluminismo aconteceu lá no século XVIII, século XIX. Mas, querendo ou não, hoje nós ainda temos muita influência do iluminismo, certo? Então, por isso, né, que nós precisamos estudar a história para entender, né, para interpretar o presente, para compreender o passado e para planejar o futuro. Motivos para estudar a história. Então, compreensão do presente, desenvolvimento do pensamento crítico, construir a cidadania, identidade e aprendizado com o passado. Então, eu separei aqui 4 motivos, teriam outros, claro, mas eu separei esses 4 aqui. Compreensão do presente, desenvolvimento do pensamento crítico, construir a cidadania, identidade e aprendizagem com o passado. Pessoal, então nessa primeira aula aqui, nosso primeiro bate-papo aqui, nós vamos ficando por aqui, certo? E na próxima aula nós já vamos entrar aí propriamente dito aí no nosso capítulo de número 1. Né? Nós vamos falar a respeito aí da origem do homem, né? Então, nos vemos na próxima aula. Fui. Tchau, tchau.